Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à live surpresa Curando as Relações. Hoje fiquei com vontade de fazer uma live sobre os assuntos que mais aparecem nas constelações familiares e o que é o objetivo dela, assim como outras técnicas holísticas. O que estamos emaranhados do passado, o que estamos repetindo de padrões familiares, né? Os mitos, ritos e crenças da família, aquilo que identificação com alguma história de alguém de família, repetição, amor cego, a dor dos nossos pais, a dor dos nossos ancestrais, a fidelidade invisível com um destino de alguém da família. Então a fidelidade invisível, né? Então como organizar todas essas relações através do pertencimento, da hierarquia, do dar e receber. Então vamos passar um pouquinho nesses assuntos para que a gente possa caminhar, né, somente com as nossas escolhas, os resultados dela, livre das repetições ancestrais, mas colocando todo mundo em pertencimento, hierarquia, dar e receber. Então, sejam bem-vindos a este assunto que deixa a todos curiosos, né? Como nos libertar? Será que eu estou repetindo a história de alguém? Será que quem que foi silenciado no passado, né? Qual o segredo de família, ou aquilo que os ovelhas, como diz os ovelhas negras, eu tenho costume de chamar os ovelhas coloridas da família, né? Aqueles que querem fazer de diferente tudo aquilo que diferente do padrão familiar. E aí no primeiro momento vem o medo do não pertencimento, vem o medo de ser julgado, ou até julgado mesmo, mas depois quando a gente segue o destino da gente, aquilo que a gente veio para fazer, o nosso destino como ele é, acaba que as pessoas vão aceitando, porque vão percebendo que é um caminho que nos faz bem, que nos acolhe, né? Assim, que nós escolhemos. E aí de repente vem apontamentos, né? Como olhar para a relação? Olha, eu estou numa relação abusiva com um relacionamento, e não necessariamente tem que ser um relacionamento amoroso. Pode ser um relacionamento com o mundo, com o chefe, com amigos, amigas, relações do mundo, relações internas também complicadas, né? Onde nós não nos liberamos, muitas vezes nós mesmos é que não nos liberamos. Como deixar isso mais leve, né? Principalmente nesse último ano que todo desastre, né? Não tem coisa boa em desastre, mas um efeito secundário da pandemia foi todo mundo paralisar, e um dos efeitos foi olhar para dentro e conviver com as pessoas mais próximas, ou mesmo até também ficar de fuga, né, nos eletrônicos, mas de alguma forma todo mundo teve que mudar o padrão de pensamento, e para acompanhar esse padrão tem que ter mudança de atitude também, porque no fim de toda técnica holística, toda técnica de reconstrução desse passado, né? O que também, claro, eu gosto sempre de falar, não exclui nenhum tratamento, técnicas holísticas não substituem tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, enfim, mas elas nos auxiliam a entendermos o processo da nossa vida de reconstrução, para quem está nesse entendimento, nessa busca de quem nós somos, porque isso acontece na vida, enfim, dá para a gente entrar em muitos assuntos e ficar aqui horas, mas só da gente olhar com generosidade para a nossa história, com generosidade para a história das pessoas de onde viemos, que é nosso pai, nossa mãe,
o aceitar não quer dizer concordar, né? O aceitar quer dizer, olha, eu aceito como é e só eu posso fazer diferente. Não existe milagre em nenhuma técnica. O objetivo final da constelação, de todo o processo terapêutico holístico no final, você está com uma visão mais clara do seu caminho, uma visão mais clara de como você interage nas suas relações, de como você interage com você mesmo, para que você, na oportunidade que acontecer da mesma forma que sempre aconteceu, você fazer diferente, eu fazer diferente. Então, esse é o objetivo. Então, vamos lá, vamos à história. Na constelação trazida por Bert Hellinger, né, cada constelador tem uma pegada, cada constelador tem uma forma de explicar, mas o objetivo final é sempre o mesmo: a cura das suas relações, a liberação das pessoas que estão no seu entorno, para que você trilhe o seu caminho. Na constelação, até 7 gerações atrás pode nos influenciar, mais fortemente até bisavô, bisavó, eles podem nos influenciar mais fortemente. Eu busco, sempre que eu estou fazendo a constelação, seja individual, com bonecos, né, na água, ou no campo, com pessoas, eu busco também os ancestrais mais antigos, que são, se tem ancestrais de outros países, né? Porque se a gente imaginar assim, Brasil, o mais comum é ter ancestral indígena, escravo, português, e os imigrantes que vieram, né, no início do século, 1900, os imigrantes, né, da agricultura, Primeira e Segunda Guerra, muito comuns, né? Então, essas pessoas, os imigrantes, eles vêm, deixam os seus ancestrais, e claro, os antepassados africanos, os descendentes, né, que foram os antepassados que foram escravizados e viemos dele. E aí, se a gente imaginar que essas pessoas saem de suas terras sobre os mais variados, né? Por exemplo, os imigrantes europeus deixam família para trás, deixam muita gente para trás e a alma da nossa família sente. Então, é bom olhar com carinho para isso também. Eles saem de lá, deixam família, vêm com dificuldades, né, no transporte daquela época que era muito precário também, então com certeza vem passando dificuldades, chega aqui numa terra desconhecida, com certeza passa medo, escassez, como que vai ser meu futuro, e isso acaba sendo também um silenciamento. Então a gente olha para isso, né? Os africanos, claro, eram reis, rainhas, né? Tinham todo o seu esquema de vida, são roubados suas terras, vêm para cá trabalhar na base, né, do chicote, tendo muito pouco para sobreviver, e isso também acaba influenciando os indígenas também, né, que já tinham tudo na sua terra, são tirados suas terras também, começam as interações, as doenças que são passadas para eles. Então eu vejo isso sempre com muita frequência na constelação, impactando de alguma forma a forma de lidar com o mundo, a forma de lidar com as emoções, a sensação de vazio, as vítimas do sistema, né, que são as identificações com as vítimas. Então, sensação de endividamento, necessidade de ter que cuidar, né, como se fosse a única missão de vida, e nisso a pessoa perde muita energia, a pessoa não consegue se identificar nesse meio. E isso com certeza interage nas relações. E claro, cada história é uma particularidade, cada pessoa é um fenômeno que ocorre na vida dela, e na hora da constelação a gente tem que estar aberto, mas algumas coisas são muito meio que assim padronizadas, elas acabam influenciando emocionalmente nas relações à vida da pessoa.
Na constelação também a gente está atrás do silenciamento, que às vezes pode ser muito claro da onde vem aquele silenciamento, como também pode ser muito sutil, né? Nós podemos ver assim, a alma da nossa família, nós não conseguimos vê-la diretamente funcionando. Por exemplo, vou dar um exemplo aí do que mais claro para todo mundo do que está acontecendo. O coronavírus que aí está, ele nasce na China, espalha para o mundo inteiro com uma velocidade muito grande, e aí nós vemos a família dele se desdobrar. A gente está vendo aí novas cepas na Amazônia, em Londres, na África do Sul, se não me engano, também encontraram uma nova cepa, e novas cepas vão aparecendo a todo momento, ou seja, nós estamos conseguindo ver o desdobramento da alma da família do corona se desdobrando, ok? Nós não conseguimos perceber isso nas famílias, a alma da família humana se desdobrando com tanta velocidade, né? Nós temos aí uma média de expectativa boa aí de 80, 100 anos, então nós não conseguimos ver esse desdobramento muito claro. A gente só consegue ver através de repetição, identificação, amor cego, fidelidade invisível, amor interrompido, né? O sentimento de algoz e vítima, nós conseguimos ver através disso. Então, ao a pessoa me relatar, né, quando a pessoa vem me trazer alguma situação para constelar, eu entendo que às vezes a pessoa traz umas 10 situações, né, naquele primeiro diálogo, mas às vezes elas se resumem a duas coisas, né? A gente na constelação entende que tudo que chega até a gente chega por pai e mãe, né? O pai, ele é considerado a coluna pai, né? A gente tem 50% de pai e 50% de mãe, não tem como escapar disso. E em nós tem a informação de todos os ancestrais, né? Como é dito na constelação, nós trazemos tanto a informação biológica como a informação transgeracional, que ela também se expressa através da emoção, através do pensamento, através de nossas escolhas. O pai, essa coluna pai, ela é o mundo, ele é o externo, né? A energia yang, aquele que promove. Então, ele é a relação com o mundo, a realização, o dinheiro, a profissão, é o externo, tudo que eu consigo, né, apalpar é a produção yang, que a gente chama de pai. Tudo que lidar com o mundo é pai. O interno, que é a mãe, são as emoções, né? A emoção, a abundância, a alegria, o sucesso de algo, né? Isso vem é o que a mãe provê, porque é a mãe que provê a vida, a mãe é que permite tudo, né? A mãe é que permite o homem, a mãe é que permite a criança, a mãe é que permite o pai, né? Porque a mãe gera por 9 meses, ou seja, pelo tempo que ficar. Eu mesmo nasci de 6 meses e pouquinho. Então a mãe é que gera, mantém por 9 meses, acolhe aquela vida, permite ela por 9 meses, a mãe coloca a vida em risco para poder trazer a vida da criança. A mãe pare, apresenta o filho, filha para o pai, e o pai apresenta filho, filha para o mundo. Qualquer inter-relação que bloqueie um pouco essa energia de apresentar ao pai, o pai apresentar ao mundo, é o que nós vamos levar para as interações com o mundo, né? E ninguém dá o que não tem, ou cada um só dá o que tem. Então, essa primeira cura da relação é com os pais. Ah, Walter, mas eu não conheço meu pai e minha mãe biológica. Ok, não tem problema. Tem frases curativas maravilhosas para isso. Olhe na frente do espelho, tem 50% do pai, 50% da mãe. Ah, e se a pessoa foi adotada? Ok, nós honramos todo mundo, todos que são importantes para a família têm que ser honrados. Todos têm que ser
vistos. Então, todo mundo que é importante para a alma da nossa família, eu tive que morar com a tia também faz parte. Eu fui adotado, beleza, essas pessoas fazem parte também. Mas a força na constelação, a gente honra essas pessoas. Olha, vocês foram importantes para a alma da família, eu vejo vocês fazem parte, vocês foram vitais para que a alma da minha família continuasse, ou seja, vocês são importantes para o clã da minha família. Mas os meus pais biológicos são esses aqui, seja bom, seja ruim, são esses aqui. E aí a gente pega essa força, né? A gente olha para o pai e mãe biológico, mesmo que não conheça, e fala para eles, olha, eu aceito vocês vieram antes, vocês são maiores, eu sou seu filho pequeno, eu sou sua filha pequena, né? Porque no pertencimento todos fazem parte, vivos ou mortos. Se teve alguma perda, eu engravidei 2 semanas e perdi. Tem que dar nome, tem que olhar para ele, para ela, sentir se é menino ou menina e falar, olha, eu vejo você faz parte, eu sinto muito por você ter partido mais cedo, dá um nome, seu nome é X, eu te acolho em minha vida, peço que me libere desse destino de morte prematura, né? Porque isso muitas vezes quem parte mais cedo, muito cedo e não é colocado no sistema, Renata, beijo, e não é recolocado no sistema, ele traz uma sensação nos descendentes de que está faltando alguém, né? E nesse sentir que está faltando alguém, a gente leva isso para a vida e muitas vezes a gente acha que é nosso. Mas colocando dentro de pertencimento, todos pertencem. Morrer, um dia todos vamos, isso é fato. Mas tem aquela morte que muda toda uma família. Então a gente olha para esse luto e coloca ele nesse mesmo esquema, nas frases curativas de pertencimento, hierarquia, dar e receber. Quem vem antes é maior, quem vem depois é menor. Então, irmãos, relações, todos são mesma hierarquia. Pai, mãe, antepassados, tios, todos são maiores. Relação com o mundo, mesma hierarquia. Quem vem depois é menor. Então, não só pai e mãe, mas os tios também são seus ancestrais, seus irmãos são mesma hierarquia, seus primos, você é de hierarquia, os filhos dos seus irmãos, quem vem depois de você é menor e pode influenciar o nosso destino, assim como nós podemos influenciar o destino do outro. Então, e tem os sócios do sistema. Quem são os sócios do sistema? As vítimas do sistema, né? Se até 7 gerações atrás, algum ancestral nosso, isso eu estou falando dentro da teoria da constelação, com a qual eu concordo e vejo na prática isso funcionar. É claro que não exclui nenhum entendimento religioso, de outras técnicas, enfim, cada um aborda de um jeito. Os sócios do sistema são as vítimas do sistema, né? Podem ser as vítimas. Um ancestral nosso promove algo negativo a alguém de outra família. Essas vítimas, elas entram para o sistema, elas têm que ser olhadas. Olha, eu sinto muito pelo que aconteceu com você, sinto muito pelo seu destino trágico, peço que nos olhe com generosidade, nós te olhamos com generosidade, colocamos vocês tiveram sua importância, mas agora eu me despeço de vocês. Claro, eu estou falando muito rápido aqui. Mas a ideia é essa, é colocar o lugar de cada um, algoz e vítimas se olharem e elas se liberarem para que você seja liberado. E aí, Margot, beleza? Saudade. Os sócios do sistema são as pessoas que não são parentes, mas elas influenciam o destino. Por exemplo, a pessoa tem um relacionamento, esse relacionamento sai e chega um outro, e esse outro relacionamento que entra no sistema nasce um filho. Pode ser que, isso a gente olha no campo, pode ser que essa pessoa que saiu
ela esteja influenciando tanto o relacionamento como a vida dos filhos. Por quê? Porque ele foi importante. Se essa pessoa não tivesse saído do sistema para os outros filhos chegarem, a alma da família não continuaria. A gente coloca essa pessoa no sistema também, em hierarquia, pertencimento à hierarquia, dar e receber, e agradece a ela por tudo que foi feito, que pela interação dela com o sistema ou não, a vida continuou. E aí, isso é a cura da relação, liberação, né? E, como eu dizia, da nossa primeira relação mais próxima, de onde tudo chega até a gente, que é pai e mãe, o amor cego e a fidelidade invisível que a gente fala tanto, pode ter outros nomes também, mas a ideia é a mesma. É quando nós quebramos a hierarquia, né? O pertencimento, todos fazem parte, vivos ou mortos, porque todos estão no nosso sistema. Hellinger tem uma frase que diz que do nosso pai e da nossa mãe nós já temos tudo, só falta a gente. Que é o quê? Se a gente quiser continuar na vida do automatismo, nós já temos tudo da nossa mãe, toda a programação da nossa mãe e do nosso pai para que continue da mesma forma. Então, ao olhar com generosidade para o nosso destino, para o nosso caminho, nós conseguimos, é isso, é o que a gente gosta de fazer. Qual é o nosso destino? O que eu tenho que fazer? Porque às vezes segue uma profissão que pai e mãe que escolheu, né? Todos são, né? Tem um desenho da Disney que é Coco, A Vida é uma Festa, que é das caveirinhas mexicanas, de 2018, onde o bisavô era músico, e aí, não vou contar todo o desenho, o bisavô era músico, e na história que é contada, né, porque imagina, a gente sabe mais ou menos história até a voz, muito raro as pessoas conhecerem a fundo histórias de bisavô para trás, né, muito difícil, só aquelas histórias arquetípicas mesmo, né, a avó que era indígena e tal, enfim. Então, o bisavô era músico e a história que contaram é que pelas escolhas dele destruiu toda a família. E aí negaram a música e todos viram sapateiros e a história, todo mundo tinha que ser sapateiro. Qualquer coisa que fugisse aos ritos, mitos e crenças da família logo era quebrado. E aí vem o bisneto querendo ser músico, com um intuito para a música, né? Ele estava com uma identificação com o bisavô. E aí, de repente, ele tem que pegar a bênção do ancestral, que é o ponto auge da constelação, que é onde a gente pede a bênção da liberação. E aí ele vai para o mundo dos mortos para poder, passa o portal para poder buscar a bênção do bisavô para que ele siga. Então, aí eu não vou contar mais do desenho para vocês poderem assistir. Recomendo, assista. Ele tem as falas sistêmicas, é baseado, assim, pelo que eu li, foi baseado profundamente na teoria da constelação familiar. E aí, as nossas curas, elas começam mais profundas, assim, dessa mudança de padrão, quando a gente olha com generosidade para pai e mãe. Eu não estou falando que a gente tem que falar papai e mamãe, eu amo você, mas nós olharmos com o intuito de aceitação, né? Eu aceito tudo que vem de vocês, tudo de bom e tudo de ruim. O de bom eu repito em minha vida, o de ruim só eu posso fazer diferente. Aceitar não quer dizer concordar, porque eu sei que existem histórias que são altamente destrutivas, a pessoa não ter, né, uma péssima relação. Mas é isso, melhor pra gente entender que eles são maiores, porque a hora que entramos com julgamentos, né, assim, eu estou dizendo que a teoria traz, eu também tenho pai e mãe, eu também tenho vivências, né, relações humanas. A técnica é Alice no País das Maravilhas, onde tudo funciona. Então, para isso existe uma técnica, para trazer um padrão, pelo menos para a gente conseguir observar e fazer diferente. A hora que nós olhamos com essas, quando eu me viro com julgamentos, eu não recebi o amor que eu gostaria. Ninguém dá o que não tem, ou cada um só dá o que tem. Uma frase curativa que tem para isso
o amor que você quer, você mesmo se dê. Isso já começa a nos liberar, isso nos empodera, nos coloca como força motriz da nossa própria vida, né? Eu sei, tem o amor interrompido, a criança ferida, tem muitos sentimentos, mas vamos olhar também. Se tem um sentimento de criança ferida, olha para essa criança ferida e fala com ela, olha, eu sinto muito pelo que você passou. Walter, criança, eu sinto muito pelo que você passou, mas sinto muito, e aí você relata tudo que foi aquela dor. Olha, eu sinto muito mesmo, foi dolorido, eu não estou subestimando a sua dor, mas agora eu te olho com generosidade, essas lembranças nunca vão ser deixadas para trás, mas agora eu te coloco de volta em minha vida. Agora eu sou grande, agora eu consigo te abraçar, eu consigo te acolher e ninguém vai fazer isso conosco novamente. Eu deixo com esse passado amor cego, fidelidade invisível, identificação, repetição, amor interrompido, o sentimento de algoz e vítima, e aí relata. Eu deixo essa situação dolorosa, eu deixo tudo neste passado, faz parte, eu aceito como é, mas agora eu vou fazer diferente. Esse é um bom exercício para acolher criança ferida. E aí, isso, é muito interessante, Nayara, quando eu vou fazer constelação, eu faço a constelação às vezes de uma família inteira, aí eu constelo os filhos, e aí os filhos, eles têm um ponto de vista. A hora que eu vou constelar os pais, não era muito daquilo que a pessoa entendeu, mas cada um absorve como é, cada um só dá o que pode, né? O mais importante já foi dado, que é a vida, né? Nós já temos tudo deles, tudo para a nossa vida nós já temos, por isso que não tem como equilibrar a relação com pai e mãe. A relação com pai e mãe a gente só equilibra pela gratidão. E aí, ao olhar para pai e mãe, olha, vocês vieram antes, vocês são maiores, vocês fazem parte, nunca serão esquecidos, estarão sempre em meu coração e em meus olhos em um excelente lugar. E aí são essas referências. Eu deixo com vocês a relação que é de vocês e fico no meu lugar de filho, de filha. É mais leve. Porque quando a gente entra na relação de pai e mãe, como que eu entro na relação de pai e mãe? Olha, muitas vezes a nossa alma, vamos dizer o seguinte, a alma da família é aquele cardume de peixes no oceano, né? Tá tudo indo num grande movimento, e aí de repente ele é atacado por um predador e eles se movem como um grande corpo. Nós somos um peixinho nesse cardume. E por amor cego e fidelidade invisível, algo que possa ter acontecido da relação entre os pais lá, pai foi embora, mãe deu o filho, enfim, vamos falar de uma relação mais simples, né? Às vezes o pai vai embora, ok. Então, por amor cego e fidelidade invisível, é claro que a gente tende num primeiro momento, a abraçar a vítima. Fala, poxa, como é que você faz isso com a pessoa que me trouxe ao mundo? Só que aí, quando a gente abraça 50%, os outros 50% ficam impactados, né? Então a gente aprende na constelação, pelo menos num primeiro entendimento, que não existe algoz, não existe vítima. Todo mundo em algum momento é algoz, todo mundo em algum momento é vítima. Claro, a gente não está excluindo, né? Existem crimes, existem coisas terríveis que podem acontecer, eu não estou falando disso, mas eu estou falando essas relações que às vezes a gente abraça e leva aquilo para o mundo, porque a gente pega um ponto de vista e leva isso. Por exemplo, se eu bloqueio uma parte da relação não é a relação dia a dia, é a relação interna, a gente libera dentro. Quando eu falo eu entrego para você, não é que eu estou tirando de mim e colocando na mão dele, não. Eu estou liberando a pessoa dentro de mim. Eu estou falando assim, olha, eu estou no poder da minha vida, agora eu te libero.
porque eu que estava preso a você e eu me libero de você. Então, ao olharmos para isso e falarmos eu libero você, aí a gente coloca dentro de pertencimento, hierarquia, dar e receber. Se eu abraço a dor da mãe, é como se eu fizesse assim, antepassado vem aqui, descendente vem aqui. A hora que eu não aceito algo que foi da relação dos meus pais, eu subo na hierarquia. E esse subir na hierarquia é como se eu estivesse me dando como os irmãos do meu pai. Ah, eu acho que você deveria ter feito isso, eu acho que você deveria ter feito assado, eu acho que. E aí fica a criança ferida e fica como se fosse coordenando os pais, né? Mas olha, eles vieram antes, se eles quisessem fazer diferente, às vezes um relacionamento, eu só atraio tal tipo de pessoa para a minha vida. Olha como que foi o relacionamento dos pais, ou dos pais deles, né? Vê se não é uma repetição. Ninguém da minha família casou com quem amava. Olha, a gente olha para eles e fala, queridos ancestrais, eu vejo vocês, eu sei que vocês fizeram o que deram conta, eu sei que vocês fizeram o que a época trazia, que era para trazer, que às vezes era aquele casamento arranjado, né? Olha, você vai casar com essa pessoa, então casa para sair de casa logo, para fugir daquela relação da mãe ali e logo trata de sair com o primeiro relacionamento que aparece. Vê se não aconteceu isso com os avós. Aí como que a gente faz isso? Essa relação não curada, interna, por amor, cego, fidelidade invisível, tanto do homem como da mulher, mas eles fizeram o que deram conta. Fizeram o que podia fazer na época, o que os ritos, mitos e crenças traziam que era para ser feito. E aí a gente olha para eles e somente agradece pela vida que chegou até você, mas que você sente muito, eu sinto muito por vocês não terem ficado com quem vocês amavam, com quem era do coração de vocês, com quem o coração de vocês chamava, mas eu sei que se vocês quisessem também, vocês poderiam ter feito diferente. Então eu deixo a relação que é de vocês, que foi de sucesso, porque trouxe vida, a vida chegou até mim, mas eu deixo com vocês os sentimentos que foram resultados de suas próprias escolhas. Eu vou para a minha posição humilde e eu deixo vocês com suas escolhas e os resultados dela e o destino como ele é. E eu peço que me olhem com generosidade, me livrem dessas repetições. E aí começa a história, aí a gente começa a conversar, porque a gente começa a observar para o nosso destino, olha, por que chega essa pessoa sempre? Por isso que sempre quando chega eu estou num relacionamento e eu interajo assim. A certa vida, até brincando, a gente fala, gente, mas eu sou igual a minha mãe, eu sou igual ao meu pai. Não conhecia minha mãe, mas falaram que era a mesma coisa. Eu não conheço meu pai, mas falaram que eu faço igualzinho. Identificação. Então, porque quem pode fazer diferente é a gente. Então, ao olhar para os pais, essa relação que são deles, nossa, meu pai é assim, meu pai nunca me deu amor, nunca me deu um bom dia. Eu sei, isso pode doer, sinto muito por tudo como foi. A gente não pede perdão ou fala perdão na constelação, porque isso traz uma sensação de soberba, né? Olha, eu sou tão bom que eu te perdoo, né? Então vamos ficar na nossa posição, porque em alguns momentos nós também somos algozes, alguns momentos nós também somos vítimas. Eu sei que, vamos dizer assim, vítima não é vitimismo, tá? O vitimismo, né, enquanto o sucesso traz a sensação de culpa e solidão, o vitimismo ele traz sensação de cumplicidade e, né, a gente logo alguém chega perto da gente e fala, nossa, acredita que fizeram comigo? Fizeram isso, isso e isso. E aí logo a gente pensa, nossa, fizeram isso com você? A gente logo se alinha com a vítima rapidinho, né? Mas o algoz a gente não olha muito, que é o sucesso, a pessoa que está lá no sucesso, às vezes ela pode identificar aquilo assim, nossa, a frase que vem é assim, eu não estou me dando 100% por o que eu quero, porque às vezes alguém da minha família não teve um destino tão feliz assim,
e isso me traz uma sensação de culpa, me trava para fazer o que eu tenho que fazer, a gente olha para esses, até pode ser até pessoas da própria família, olha, eu sinto muito se você não teve tanto sucesso no seu destino assim, eu sinto muito pelo seu destino trágico, mas eu peço que me olhe com generosidade, eu te libero, você me libera, né? Claro, eu estou falando muito rápido, mas pertencimento e hierarquia, o dar e receber, você só dá o que tem e pega só o que necessitar. E ao auxiliar uma pessoa, auxiliar essa pessoa, as leis da ajuda da constelação, auxilie um adulto, entendendo que ele é um adulto que consegue resolver os próprios problemas. Nós não podemos entrar no sistema de ninguém querendo suprir uma necessidade que talvez nós não aceitamos de pai e mãe, seja muito ou seja pouco. Tem um livro muito bom, Onde Estão as Suas Moedas? Aquilo que a gente não aceita de pai e mãe, nós começamos a procurar em relacionamentos, em amizades, no trabalho, e aí a gente começa um sistema de compensação onde ou a gente quer entrar como filho abandonado, ou a gente quer entrar como o pai coordenador, a mãe coordenadora, e de repente a gente está num sistema de controle, uma falsa sensação de controle que é nocivo, porque a gente não controla o destino de ninguém. E aí vem a transferência e a contra-transferência. Né? Eu estou em busca de algo, o sistema de alguém está em busca de algo, e aí a gente desequilibra as relações, né? Onde entra num relacionamento. Relacionamento Ei Martiele, beleza? Beijo! Os desequilíbrios das relações, elas começam a ser observadas quando, por exemplo, um relacionamento. A gente sabe, tal pessoa teve uma história assim na família dela, o outro teve uma história assim, e essas duas pessoas se encontram e vão ter um relacionamento. Eu sei, nunca essa relação de equilíbrio entre casal, entre amigos, né, que são pessoas de mesma hierarquia, um é 50% responsável e o outro 50% responsável, né? Um dá um beijo, o outro dá um abraço, um faz a comida, o outro lava a vasilha. Agora, tem uma brincadeira que se um fez uma sacanagem, o outro faz uma sacanagem um pouquinho menor para não virar barraco. E um deixou o chinelo na porta e incomodou. O outro deixa a toalha em cima da cama do lado dele para ele ver, olha, incomodou, né? Não, tô brincando, faz isso aí não. Mas assim, tem que ter uma relação de equilíbrio. Se uma pessoa entra numa relação, seja ela qual for, seja uma relação de casal, uma relação de hierarquia terapêutica, Nayara, no caso, você consegue fazer por você. Faça por você, que assim você auxilia eles, porque aí trabalha todas as identificações, repetições, né? A gente não sabe no papel da família quem que você, em algum ponto, está representando a hora que você olha para eles e a hora que eles olham para você. Cuida da sua parte, da sua porcentagem na relação, que aí vai ficar mais leve. Você vai aceite eles como eles são, o que eles podem fazer e o que você pode levar para a sua vida, honrando 100% da vida que você recebeu. É assim que você vai conseguir mostrar para eles. Não tem identificação, porque a identificação ela pode ocorrer por amor completo, por ódio completo ou por ser mais ou menos feliz. Porque às vezes alguém da família não tem um destino tão feliz como você julgaria que fosse, e aí você se torna menos feliz por causa disso. Então, faça a sua parte e o sistema muda. A hora que você muda o seu sistema, o sistema deles também muda, não se preocupe. Então não entre querendo ser a mãe, não entre querendo ser o pai, não entre querendo ser a salvadora, porque a gente não salva o destino de ninguém. Cada um dá o que tem, ninguém dá o que não tem. Isso fica mais leve. Ajuda, Sara, ajuda sim. Aí a gente olha no campo, né? Eu estou dizendo aqui de situações que acontecem, né? Às vezes eu falo assim, relação com o mundo é o pai.
Aí às vezes a gente vê pro pai, não, meu pai eu tenho até uma relação boa, a família dele veio de uma relação equilibrada, nada que influencie. Mas às vezes pode ser o pai da mãe, aí às vezes a gente fala mãe, mas pode ser a mãe do pai, né? Quando a gente fala pai e mãe, é a parte yang, é a parte masculina, e o yin é a parte feminina, que é esse interno. É como se fosse uma árvore. A coluna pai é a raiz, o tronco, os galhos. A mãe é o que dá vida a isso. São as emoções, são as folhas, os frutos e o desenrolar disso. Mas essa relação, essa projeção pai e mãe, que muitas vezes acontece, a gente leva para o mundo aquilo que a gente recebe de mais próximo dentro de casa num primeiro momento. E aí, ao receber isso de dentro de casa, muito comum a gente repetir no automatismo com tudo, né? A mãe que cuida de tudo, né? E aí às vezes entra naquela relação onde coloca comida no prato pro marido, escolhe a roupa que o marido vai vestir e aí de repente está criando um filho, né? Ou vice-versa também, né? O homem provedor que não pode deixar faltar nada em casa e aí já entra no papel do pai, e aí já entra no papel da ordem, do controlador e de repente as pessoas não estão vivendo a própria vida. De repente as pessoas estão vivendo uma repetição de histórias de relacionamentos. Ah, Walter, mas como pode? As pessoas da minha família têm o mesmo padrão de relacionamento. É porque o nosso sistema identifica no outro sistema algum ancestral que pode ser... Eu nem estou falando de vida passada aqui, que eu também abordo no campo, mas a gente acolhe da mesma forma. Pertencimento, hierarquia, dar e receber. Quando o nosso sistema identifica no outro oportunidade de algum ancestral de ambas as partes serem compensados, essas pessoas se encontram. E esse relacionamento fica mais leve, obrigadão. Esse relacionamento fica mais leve a hora que a gente olha pro... Oi, Carol, beleza? Como é que tá? Saudade. Saudade de todo mundo, né? A gente não tá vendo quase ninguém nessa pandemia, né? Jesus amado. Mas vamos fazer. Na hora que acabar isso tudo, nós vamos fazer aquele cafezão. Adoro. Carol é que fez as minhas... Me deu de presente os chakras das minhas costas. Maravilhosa, gratidão. Então... As relações em casal elas ficam mais leves a hora que olha para esses antepassados, porque nós temos todas as informações dos antepassados em nós. Quando a gente fala alma da família, pode ser chamado também de inconsciente coletivo, registros akáshicos. Foi o registro que ficou. O espírito se foi seguir o caminho dele conforme o entendimento de cada religião. Agora, o registro que ficou é com isso que a gente está falando. Então, a gente olha para esses ancestrais que estão influenciando essa repetição e aí a gente coloca eles no sistema de volta. Sabe-se porque lá eles foram silenciados ou passaram algo muito drástico que feriu a alma da família de alguma forma. E aí a gente reconcilia isso, a gente coloca o fluxo do amor no caminho que ele tem que seguir, tá? Então, o que eu quero dizer com isso tudo, lidar com pai e mãe, é equilibrar mesmo essa relação, fazer essa força que só nós é que podemos fazer, que é fazer diferente dos nossos pais. Olhar para pai e para mãe, ó, meu pai e minha mãe, eu vejo vocês fazem parte, vocês são maiores, vocês vieram antes. Você pode até, se não conseguir olhar na hora que pensa em pai e mãe e vem uma revolta, olha para eles e fala, olha, é difícil olhar para vocês. Isso que aconteceu não foi legal, influenciou toda a minha vida, mas eu vejo vocês. Vou deixá-la salva assim. Mas eu vejo vocês. E aí você começa a colocar. Eu sinto muito por mim, eu sinto muito por vocês. Imagino que vocês sofreram também para fazer essas escolhas,
mas agora eu deixo o destino que é de vocês com vocês. Eu deixo com vocês suas escolhas, os resultados dela. Eu já olhei com carinho para o destino que vocês olhavam, mas agora eu preciso de olhar para o meu destino. E aí pode fazer um depoimento bem longo para pai e mãe internamente, liberando a revolta, liberando a mágoa, entregando para eles até o amor, né? O amor cego, né? Eu deixo com vocês a relação danosa que é de vocês, eu deixo com vocês o casamento de vocês, eu deixo com vocês tudo isso, eu fico no meu lugar de filho, eu não tenho que entrar neste meio, eu deixo amor cego, fidelidade invisível, identificação, repetição, amor interrompido, sentimento de algoz e vítima, e aí você desata tudo mais que você deixa da sua vida com eles e fica só com o que é seu. Não é que a gente tá, a gente não está deixando de ser responsável pelo nosso destino. Ei, Dani, beleza? Como é que tá, amor? Não é que a gente está deixando de ser responsável pelo nosso destino, mas a gente está entregando essa carga que não é nossa. A gente está... se a gente começa a interagir com pai e mãe, é como se a gente quisesse mandar neles. Então, às vezes, a gente nem vai para a altura deles, a gente vai para a altura... a incontinência, assim, como eu sempre digo, né? Deu no físico, trata no físico, tá? Nas terapias holísticas a gente lidar com o energético envolvido nisso. Assim, a gente teria que ver, Carol, como diz, o que o campo traz, tá? Seria uma constelação interessante para fazer em grupo com pessoas, para eles trazerem alguma informação adicional, né? Com bonecos a gente consegue ver, mas levando em conta o órgão que está envolvido, que é rim, né? Que vem a suprarrenal, que é bexiga, parte aquática, e na medicina chinesa rim é medo. Será que teve algum ancestral que passou muito medo lá para trás? Será que passou alguma coisa que está influenciando sua vida? Ou você mesma não passou, não precisa responder aqui não. Será que você não passou muito medo em alguma ocasião traumática? Que nem eu estou dizendo, não substitui nenhum tratamento psicológico, psiquiátrico, físico, né? Físico, médico, né? Não substitui nenhum tratamento. Mas a constelação dá para olhar para isso também, com certeza, né? Se tiver alguma coisa sistêmica envolvida, porque tudo é sistêmico, inclusive os nossos órgãos, né? Olha para o seu rim, todo sintoma sempre está ligado a uma pessoa, que seja nós mesmos, mas sempre está ligado a uma pessoa. E como eu dizia, a hora que esse dar e receber, olha, eu entrego para você o que é seu e fico só com o que é meu, pode ter alguma coisa desse destino que é nosso, e a gente tem que aceitar o nosso destino como ele é também, né? Seguindo sempre ali com 100% de realização pela força de pai, 100% da realização pela força de mãe, com a bênção dos homens e mulheres fortes da família, para que sigamos livre das repetições dos ancestrais, né? Eu estou fazendo está perguntando aqui se eu estou fazendo, em grupo eu vou fazer mês que vem, mas eu estou esperando passar um pouquinho realmente essa onda mais poderosa aí do Covid, né? Eu estou fazendo por vídeo chamada com os bonecos na água, me adaptei bastante com esse tipo de constelação também. E aí, por enquanto sem data prevista para grupos, mas mês que vem, assim, meio do mês para frente, tá? Então, quando a gente entrega, uma vez eu constelei uma pessoa uma pessoa cadeirante, e aí essa pessoa me perguntou por que aquilo aconteceu com ela, e eu respondi assim, a sacada que veio do campo dela foi ela que poderia me contar como é sobreviver ao que a pessoa passou, e ela que poderia me contar a história, né? Já que o destino não cumpriu, né? Não cumpriu, que eu digo assim, não aconteceu, ela não faleceu, ficou
ficou deficiente física. Então é essa pessoa que é a heroína que pode, né, que é o herói, a heroína que pode nos contar como sobreviver a. Então, aí nessa hora eu ganhei a constelação dela, porque na verdade não seria eu que daria a resposta, é ela que me contaria como é sobreviver ao que aconteceu. Então, ao entregarmos e ao aceitarmos o destino como ele é, a gente consegue cumprir com mais propriedade o que é do nosso tempo, o que é da nossa história. Que mais eu posso falar disso, né? Os ritos, mitos e crenças, né? Às vezes o bisavô, bisavó tem um padrão, avô e avó vem negando o que esse aqui fez, faz o contrário, identificação oposta, porque a identificação pode ser por amor completo ou por ódio completo, e aí vem os netos e bisnetos aqui buscando a história desse aqui que foi contrariada. Então, observa isso que eu posso dizer até aqui, para poder observar com carinho, né, essas repetições da vida, mas não se apegue muito também, olha para isso, vê como que pode fazer diferente. Walter, como que a constelação age na vida da pessoa? Então, depende da pessoa. Né? Eu sei que as pessoas ficam bravas com isso, né? Quando a gente fala, olha, a responsabilidade pelo seu destino é seu, não transmita ela para mim, porque a pessoa está vindo numa transferência, ela está querendo transferir para mim aquilo que ela não recebeu de pai e mãe, que ela não aceitou. Ok, tá tudo bem, a gente está aprendendo agora, eu também. Mas eu como constelador, ou seja, qual atendimento eu estiver fazendo, eu já digo logo de cara, olha, eu não sou salvador de ninguém não, eu tenho uma técnica aqui que pode auxiliar. A constelação vem aliviar os sintomas para que traga a sensação de completude. Esse é o final da constelação. Ao final da constelação, sensação de completude. E como diz o nosso amigo Carlos, constelação familiar é o cutu que deixa para lá. A gente constela, entrega o que tiver que entregar e segue a vida. Ô Nayara, com raiva não, às vezes insatisfeito porque assim, às vezes a pessoa quer que eu compre o ponto de vista dela. Olha o que minha mãe fez comigo, você não concorda? Eu falo, não concordo. Porque eu como constelador eu tenho que trazer o que o campo vai trazer e não concordar com a pessoa, porque a vítima, ela quer cúmplices, né? A vítima quer alguém para chorar com ela, e aí serão dois chorando. E aí na hora que eu falo com a pessoa, olha, você não é mais essa adolescente ferida aí, vamos crescer, vamos subir. Claro, eu falo isso com caridade, agora eu estou falando mais assim porque eu estou aqui na live. Mas na hora do atendimento a gente trata com carinho, com a atenção necessária ao destino de cada um. É o sentimento que ficou e isso a gente entrega. Mas às vezes o que a pessoa pode ficar insatisfeita é porque ela queria uma resolução mágica para a vida. E se alguém descobrir essa resolução, me passe, que eu vou passar para as pessoas também com o maior prazer. Culpar sempre, né? As pessoas querem, Nayara, achar algum responsável pela vida, mas pelo que está acontecendo na vida dela. Mas o culpar já é isso. A pessoa ela já vem constelar porque os sintomas que estão acontecendo na vida dela é porque vem por algum tipo, isso acontece na minha vida por causa dessa pessoa. E aí a pessoa realmente, às vezes, tem um motivo para isso, mas aí é o que eu levo para a pessoa. Não existe algoz, não existe vítima. Vai dizer que a pessoa também é uma santinha, né? Se a gente conversar um pouquinho ali, a gente constela a vítima porque o algoz vem junto, né? A pessoa vem me contar, nossa, eu sofri isso, passei por aquilo, tal. Mas automaticamente ela também traz o oposto disso, a simetria oculta do amor, né? A simetria oculta do amor, que é aquilo que a pessoa está sentindo dentro, ela tem exatamente o oposto, né? A mesma capacidade de amar é o mesmo potencial de ódio, e o potencial de ódio é o mesmo potencial de amor. É como estar na frente do espelho, né?
E aí, Andréia, beleza? Pois é, Andréia já está quase dando um curso de constelação já. Né, Andréia? É isso aí, muda mesmo, e muda mesmo, né? E exatamente, ninguém é santo. A gente está olhando para a dor, eu sei, eu sou o reconciliador naquele momento, mas nas frases curativas eu levo a isso. Porque a gente tem que, é o famoso olhar com generosidade. O ancestral fez o que deu conta. Mesmo que foi um criminoso que promoveu algo terrível, se a gente não liberar, a gente vai continuar com aquela sensação. É isso. É melhor para a pessoa, não é para mim, né? Então, é bem isso. E claro, a gente também liberar num ponto que chega num ponto bom para a pessoa, né? Que chega num ponto bom. Que às vezes a pessoa está ali honrando o algoz do sistema, honrando aí, trazendo as emoções do algoz ou as emoções da vítima, e é algo terrível, trava a vida da pessoa mesmo. Por exemplo, lidar com dinheiro. Vamos dar só um exemplo básico assim, que está me vindo na cabeça agora. Algum ancestral lá atrás dá um golpe em outro, e aí a pessoa vem aqui nesse presente, o sistema aleatoriamente escolhe alguém para trazer o silenciado à tona. E aí ele escolhe uma pessoa para, olha, você vai trazer as vítimas de um ancestral que que deu o golpe em outras pessoas. Aí a pessoa não consegue lidar bem com o dinheiro, está sempre com uma relação de culpa. Toda vez que vai pegar um dinheiro na mão, ou trata logo de gastar, ou inventa dívidas que não existem, ou realmente aparecem dívidas que não existem, porque as vítimas do sistema estão cobrando, né? Então a gente coloca elas no sistema. Aí o que você me perguntou, eu entendi. Já saiu alguém colocando culpa em alguém? Poxa, será que seria culpa daquele ancestral? Mas o algoz também, ele traz a questão do julgamento. Ele foi muito julgado também. Imagina uma pessoa que deu um golpe, ele deve ter sido extremamente julgado, e por isso ele foi silenciado, e por isso ele virou sintoma. E o sistema da família, obrigatoriamente, todos têm que ser vistos. Pertencimento. O sistema da família, ele não julga. Então, ele não julga se foi bom ou se foi mal. Ele tem que estar lá. Ele vai ter os resultados das escolhas dele. E aí isso é dele, não é nosso, né? Enfim, dá para ficar filosofando sobre isso aqui horrores, né? Sensação de vazio. Qual ancestral que passou um silenciamento poderosíssimo lá no passado? Olha, Laís, a questão do dinheiro assim, eles dizem o seguinte, a gente olha para uma questão e deixa o tempo da constelação agir, né? Por exemplo, eu fui constelar, meu pai era uma pessoa que dizia que dinheiro é ruim, que a gente consegue dinheiro só com muita luta, e dinheiro é ruim porque é corrupto, e aí a gente cresce com isso e leva isso para o mundo. Aí a hora que a gente vai trabalhar, a gente fica com medo de receber, porque a gente fica com medo de ser corrupto ao receber o dinheiro, tipo isso. E dinheiro é uma energia neutra, né? Dinheiro é uma troca de energia. E então a gente constela, vê o que o fenômeno vai trazer, porque é um fenômeno. Quem viu, viu, quem não viu, não viu, né? Renata, daqui a pouco eu te respondo do constelar na água, tá? Posso até abrir uma live para isso. E aí a gente constela e deixa agir. Você vai lá, entrega, vem a sensação de completude, ou também se a pessoa não gostou, olha, a pessoa gostar ou não gostar, não é de minha responsabilidade, são as demandas de cada um, né? Eu tenho a técnica. Agora, se a pessoa vai gostar do que foi feito ou não, aí também já não é responsabilidade minha, porque eu sei o respeito que eu vou tratar, eu sei o que eu pude fazer naquele momento, sabe por quê? O campo, ele funciona conforme o coração da pessoa estiver aberto para aquilo. E aí, Xemena, beleza? Tô até devendo a sua. Eu vejo você. Você faz parte, nunca será esquecida. Então, quando a gente vai constelar,
Eu tenho a técnica, mas eu dependo do coração da pessoa. Seja a constelação na água, seja a constelação em grupo, eu dependo do que a pessoa... Às vezes a pessoa fala, eu quero liberar isso. Aí eu coloco a mãe lá, não adianta eu chegar e colocar as palavras mais belas na boca do representado do constelado, né? O constelado fica assistindo e eu com os representantes da família e dele, eu posso estar colocando as palavras mais belas. Se a pessoa não se abrir, o campo não sobe. O campo fica mais ou menos. Aí a pessoa entra mais ou menos, a constelação vai mais ou menos e termina mais ou menos. E aí a pessoa, ela vai, mas era o que ela tinha para aquele momento, é o famoso até aqui eu pude te ajudar, né? Mas eu explico, eu detalho, olha, aqui você precisa entregar isso aqui. Então, você precisa abrir seu coração, senão não vai não, entendeu? Não é um teatro, né? É a vida da pessoa ali e vai atuar conforme ela desejar. Que acontece? Terminando de responder a Laís, a gente constela um tema. E é o Kutu que deixa para lá. A gente constela e deixa passar o tempo, né? Deixa o tempo agir, não é? Tem coisa que é a cura do tempo. Se ficou 50 anos daquele jeito, pode ter certeza, não vai ser em uma semana que vai resolver. Mas só de mudar o ponto de vista sobre o que está ocorrendo, só de mudar o ponto de vista sobre o que está ocorrendo, a pessoa já consegue fazer diferente. E ela só vai ver que ela está conseguindo fazer diferente a hora que a situação ocorrer. Perdão. Então, passou 3 meses de uma situação que foi sem coração peludo, exatamente. Agora que eu estou te reconhecendo, Patrícia. Sem coração peludo. Você viu aqui coração peludo que eu coloquei lá na postagem, né? Coração cabeludo. Patrícia. Então, passou um tempo, constela de novo, porque às vezes... Assim, eu dou essa... A gente vê. Também a constelação é na hora. A gente chega, a pessoa começa a falar uma coisa, eu vejo que ela está falando de outra. Ela fala, mas eu amo minha mãe, eu amo minha mãe, eu amo minha mãe. Eu falo, mas e o pai? Não, mas parece que eu sou filha só da mãe. Aí eu já penso assim, né, fudeu. Tô brincando. Então, eu falo, e o pai? Não, mas minha mãe é porque eu acho que está relacionada à minha mãe. E tal, e tal, e tal. Eu falo, mas me conta do pai. Não, mas minha mãe. Então eu falo, Aí eu seguro a pessoa e falo, me fala do pai. A hora que ela abre a boca, que ela fala 3 palavras, eu falei, bora constelar. É isso aí que nós vamos constelar. Então, eu tenho que chegar num ponto bom com a pessoa também, que a gente constela aquilo que está pesando na alma. Então, a gente pode voltar no mesmo assunto uns 3 meses depois, com certeza vai ser um fenômeno totalmente diferente do que ocorreu anteriormente. Deixa eu voltar aqui. Então a gente pode constelar o mesmo assunto de novo, mas deixa passar o tempo, ter pelo menos a oportunidade de fazer diferente, né? Qual a diferença de constelar na água? Olha, a diferença de constelar na água é que depende mais da pessoa. É uma constelação mais introspectiva, onde a gente vê os movimentos dos bonecos na água, as interações, e aí a gente começa os equilíbrios, né? E não existe susto, porque eu só trabalho com a informação que a pessoa me traz, então não existe susto. Os tipos de constelação, Nayara, tem a constelação que eu não me adaptei muito bem com os bonequinhos parados. Esses aqui são os bonequinhos da constelação, anjinho, né? Existem os clássicos, os bonequinhos do Playmobil, né? Existe a constelação com âncoras, que é com cadeiras, porque só de eu intencionar algo, se eu intencionar, eu pegar e colocar uma cadeira na intenção, pai, e a pessoa olhar e eu perguntar, o que você sente quando você olha para essa cadeira? Ela vai estar olhando o pai. Então é bem interessante o fenômeno da constelação. Recomendo a todos um dia assistir uma constelação em grupo, participar como representante. É espetacular, tá? Que mais me perguntaram aqui? Tá, vamos constelar sim, vamos constelar. Eu tô aqui, hoje eu resolvi aproveitei a nutrição aqui do pensamento e falei, vou abrir uma live agora. Vamos fazer diferente, vou nem fazer propaganda não, e é isso. Então, gente, assim, olhem para o destino de vocês. Como que a gente percebe que a gente está emaranhado? A hora que
a gente vê que a gente está levando o destino da gente, mas as emoções elas sempre retornam ao ponto X. Eu sempre atraio pessoas X. Eu sempre atraio um chefe, uma chefe assado. Eu sempre atraio um namoro assim, um namorado assim, uma namorada assim. Ou eu sempre me sinto X quando eu estou perante alguém que gosta de mim. Ou o meu trabalho. Eu tenho várias ideias, mas não coloco nenhuma em prática. Vamos olhar para o pai. Nossa, eu coloco 10 coisas em prática, mas não levo nenhuma à frente, ao sucesso. Vamos olhar para a mãe. Então, eu acho que até aqui eu pude ajudar vocês. Até aqui eu pude te ajudar. Sentir que... não, veio mais uma pergunta aí. Pode fazer perguntas, eu posso continuar aqui também. Eu já lá ia encerrar a constelação. Então, Marta, como quebrar ciclos? A constelação traz esse método que é pertencimento, hierarquia, dar e receber. Isso, Renato. Não, mas eu imagino, eu sei eu sei do que você está falando, dessa questão de medo. Antes da gente constelar com alguém, a gente tem que saber mesmo, já saber como é, ir lá assistir uma constelação da pessoa para ver se eu vou sentir que o meu campo familiar vai entender que aquela pessoa pode me ajudar, porque senão a gente pode sair mais chocado, né? Então, eu lembrei de vários casos, deixa pra lá. Então, assim, a gente vê muita coisa por aí. E aí, gente, não é a técnica, é a pessoa, tá? Não é a técnica, é o constelador que pegou daquela forma, interpretou daquela forma. Eu trato sempre assim, que todas as minhas constelações sejam sempre orientadoras. Eu explico dentro da técnica, olha, isso aqui significa isso, né? E tento trazer sempre de uma forma que não venha a desorientar mais do que já está, né? Então, assim, às vezes eu prefiro até que a pessoa achou que não foi resolvido nada, mas eu sei que os equilíbrios que nós fizemos vai levar ela a um outro ponto de vista. A gente pede o que a gente quer e vem o que a gente precisa, né? Então, a dica é essa, assim, quando você for constelar com alguém, veja como ela pode ser trabalhada, ver se você tem afinidade com o constelador, com a consteladora, e assim você faz. E vamos fazer sim, vamos fazer ansiosa pela minha amanhã. Vamos. E aí, como quebrar os ciclos? Olha, só a gente que pode fazer diferente. Se você já viu, mesmo sem base de alguma técnica em si, que seja por visão reencarnatória, que seja por visão da técnica da constelação, quebra de crenças, enfim, do que seja, percebeu o ciclo, faça algo por isso, né? Eu sempre passo pela mesma rua, passo por uma rua diferente, né? Começou a entrar aquela pessoa danosa na vida, nossa, essa pessoa vai... eu tenho um padrão que as pessoas chegam até mim, aí começam a gostar de mim, eu começo a gostar da pessoa, e aí a gente cai na friend zone, né? Na zona amiga. Então, namorado, namorada, marido, mulher, marido, esposa... a diferença de marido, esposa, namorado, namorada é que eles não são amigos, né? Eles são amigos também, mas namorado, namorada, marido, esposa transa, né? Primeira coisa. Então, não entrar na relação quando vê que está começando, né? O Bert Hellinger diz que quem doa demais, o que recebe demais, acaba indo embora por sensação de endividamento, né? Então, ao entrar essas pessoas na vida, eu tenho o costume de cuidar muito dos meus relacionamentos. Nada, deixa ele também bater a cabeça um pouquinho, ela bater a cabeça um pouquinho, né? Plante o seu jardim e deixa as borboletas virem, né? Então, ao começar a perceber, essa pessoa chega, aí eu caio na zona amiga, eu viro amigo de quem eu gosto, né?
Então, é começar a fazer diferente. A pessoa está chegando, mostre, já que sempre repetiu na vida o padrão já que sempre repetiu na vida o padrão de cuidar das pessoas, de cair na zona amiga, já começa a demonstrar logo que você gosta, né? Se a pessoa foi embora, sinto muito, pelo menos você não virou amigo dela e ia cair naquela sofrência que só cada um que sabe. Eu tô dando um ciclo normal assim, né? Que as pessoas entram às vezes em relacionamentos. Então já começa a dar sinais, então já parta para cima não como um amigo, mas dê sinais. A pessoa está se mostrando para você, então se mostra para ela também, porque às vezes também a pessoa está ali no sistema dela que ela está emaranhada em alguma coisa que só gosta de galantear e né, embora depois deixar a pessoa lá só chupando o dedinho mais uma vez. Então, faça diferente. O ciclo começou, eu ganho um dinheiro e eu dou logo um jeito de gastar. Guarda ele então, né? Ou eu tenho muito costume de guardar dinheiro. Caixão não tem gaveta, né? Então, vai fazer uma coisa que gosta. Eu não tenho costume, Walter, por exemplo, a maioria das vezes eu só saio a trabalho. Vamos dar uma saída então para fazer uma outra coisa, né? Que não seja esse ciclo. Eu acho que é por aí. O fim da história é só a gente que pode fazer diferente. Eu quero marcar uma sessão com você, Marco Pilotes. Isso, pode marcar pelo WhatsApp. A ideia nem era fazer a propaganda da minha constelação, porque eu já estou atrasado com algumas. Mas vamos lá, tem agendas para o mês de março aberta, então, mês de fevereiro, né, na verdade. Traição também vem disso, dar demais sem receber. A gente tem que cuidar dos nossos 50% dentro da relação. Cuidando dos nossos 50%, nós não temos o controle sobre o destino do outro, mas pelo menos a nossa parte a gente está fazendo, né? Pode acontecer. Eu não gosto muito dentro de terapia holística falar que 1 mais 1 é igual a 2, né? Porque depende do fenômeno, depende de cada vida, depende do que cada um está, depende do que cada um está emaranhado. Então, cada fenômeno é um. A gente tem como falar sobre linhas gerais, palavrinhas mágicas que sempre cantam no meu ouvido. Profissão, dinheiro, trabalho, eu já vejo logo, olha, tem alguém morreu cedo, a parte masculina, né? Por exemplo, quando o pai de algum dos nossos pais, ou a mãe de algum dos nossos pais morre cedo, isso impacta na vida da mãe, do pai. Às vezes eles podem ter subido na hierarquia antigamente, o irmão cuida dos outros todos, e aí já inverte a hierarquia. Aí o filho vem já na hierarquia anterior. E aí começa uma repetição de histórias, né? E aí a gente quer ir atrás da dor dos nossos pais. Compartilhei hoje no grupo, que aí eu sou meio cara de pau, depois que eu vejo que uma coisa é legal, eu começo a dar o curso. Aí eu comecei a dar o curso de constelação aqui, compartilhei no grupo hoje esse acidente terrível aí que teve de avião há 4 dias atrás, onde morreu o piloto e os quatro tripulantes, né? Infelizmente. Mas aí eu li uma coisa na matéria que me chamou a atenção. O pai dele, quando ele tinha 9 anos, faleceu num acidente de avião. E o irmão dele foi assassinado na frente de um avião com um monte de tripulantes ao lado. Ô Nayara, essa resposta do Barra de Access, depois eu te mando o inbox, tá bom? Então dá uma busquinha rápida aí no Google, só para não sair muito do assunto aqui. Então, a hora que a gente... essa questão dele foi uma repetição, o sistema trouxe essa repetição. A gente só consegue observar funcionando, por isso que eu falei. A gente não consegue ver a alma da família diretamente, porque se a gente visse, a gente já olhava, os ancestrais estavam silenciados e a gente colocava eles no sistema. E aí, de repente, a gente vê uma repetição de história, identificação, amor cego, fidelidade invisível a um destino.
Tem a história, coloquei a matéria do Gugu também. O Gugu, o apresentador, ele foi enterrado 10 anos depois, no mesmo dia que o pai dele. E coloquei uma matéria também sobre uma atriz, Jade Sebá, que ela casou no dia que o casamento, que o avô dela, que morreu há pouco tempo, escolheu. Então ele morreu poucos dias antes do casamento, que ele tinha escolhido a data. Isso também traz identificação para um destino de um relacionamento, com certeza. Tem também, até procurei essa matéria, mas eu nem coloquei ela ainda, que é o do Getúlio Vargas suicida, o filho suicida e o neto suicida. O neto foi há 4 anos atrás. Desastres na família Kennedy. Então assim a gente vai vendo as repetições, né, de família, enfim, a gente vai identificando isso na nossa história, na nossa vida. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrando nossa live aqui, mas o objetivo final dessa live, na real, foi o Curando as Relações. Então, observar com carinho, né, para a nossa história, acolher, porque não tem como a gente fazer diferente. Aconteceu na família Vargas. Então, assim, só a gente que pode fazer diferente. Observe os sentimentos repetitivos, os pensamentos repetitivos. O pensamento é o pai, as emoções são a mãe. Quem já passou a vida à frente, assim, é uma das formas de equilibrar as relações com os pais, e quem não tem filhos, não se preocupe, isso se equilibra através da gratidão. E o objetivo final das constelações é nos deixar a serviço do nosso próprio destino, somente com as nossas escolhas e os resultados dela. E como eu termino minhas constelações, até aqui eu pude te ajudar. Um abração, pessoal, gratidão aí por todo o conhecimento envolvido. É nóis!